Olá, bom dia. Aqui mais um vídeo onde eu vou falar para minha mãe do trabalho que a gente faz lá na Fazenda da Esperança, né? E com a esperança de que esse seja mais agradável para ela, uma vez que eu já tirei a barba, né? A barba está curtinha e eu fiz isso para parecer mais jovem e conseguir driblar, né, o lockdown das igrejas, né? As crianças e os idosos estão proibidos em alguns municípios de irem à missa, né? Mas enfim, sábado passado, nós fomos lá, eu fui lá conversar com eles sobre Mateus 6. Mateus 6, ele começa, né, no discurso do Senhor, ele fala da hipocrisia, né? Ele fala da hipocrisia na esmola, hipocrisia na oração e no jejum. E aí eu conversei com eles, né, perguntando o que é hipocrisia. E aí cada um foi falando o que pensava, né, e a gente viu que eram opiniões das mais diversas, né. É uma palavra que a gente usa, mas não para precisar o que se quer dizer com isso, né. E aí cada um quer dizer um pouquinho. Agora essa palavra é importante, né? Eu falava com eles que a gente entenda bem do que se trata, né? E aprofundar um pouco o que se está querendo dizer. E é bem isso, né? É a necessidade de aprofundar as coisas, né? Essa palavra hipocrisia é do grego, né? Hipo é pouco. Crisia, né? Vamos dizer que é o crivo, né? Ou seja, você não tem um bom crivo. O teu crivo é pouco, é raso, né? O crivo que te dá a crítica, né? Que te dá realmente o juízo adequado das coisas, né? Você não faz uma avaliação adequada, você fica na superfície, né? O hipócrita é alguém que não tem um critério mais profundo, mais sério em relação às coisas. Ele julga pelas aparências. Ele é superficial nas suas opiniões, nas suas ideias, seus pensamentos, e no seu comportamento, na sua atitude. Ele se contenta com o aparente, né? A superfície das coisas, né? É uma coisa que é de fachada, né? É uma espécie de teatro, né? Se faz um grande teatro e isso é que importa, né? Aquilo que aparece, né? O que de fato é real e existe no fundo, não importa. Isso a gente não precisa se preocupar com isso. Nos contentamos em ficar na aparência, né? E é interessante, né, ver isso, né, em coisas como no dar esmola. Você se contenta em dar uma esmola para ficar na aparência, né? Então, eu sou uma pessoa que dou esmola, sou uma pessoa que preocupa com os outros, né? Mas é de uma forma muito aparente, né? A verdadeira preocupação com o outro, né? O querer cuidar do outro, o amor ao próximo, né? É verdadeiro e de coração, né? Não importa. Importa que na aparência você faz gestos e tudo, e isso é o que conta. O que conta é a aparência. Você aparenta ser uma pessoa caridosa e que dá esmolas e tal. Você está colaborando, pronto. E Jesus estava dizendo, não é assim, né? Não pode ser assim. Isso na oração, também você faz uma oração de fachada, né? Você cumpriu as suas regras de oração, seus propósitos de oração, mas de fachada. Se houve profundamente uma comunicação com Deus, um estar com Deus, não importa. Você fez de fachada, tá bom. Então é esse tipo de juízo que se contenta com as coisas de fachada.
né? E até o jejum, né? É interessante, né? Até jejum, que é um sacrifício que a pessoa faz, né? Pode estar sendo feito de uma maneira superficial e sem ter um conteúdo mais profundo, né? De uma mortificação, de querer realmente negar, né? Coisas que você traz e que você se nega, né? Por um propósito real, concreto, teu, né? Então falei um pouco disso, dessa palavra hipocrisia, como ela é terrível e como é difícil para nós entendermos, ouvirmos isso e prestar atenção, justamente porque somos hipócritas, somos pessoas superficiais, normalmente, né? A gente então tem esse chamado do Senhor para, eu falava com eles, né? Eles estão na recuperação lá, eles podem passar por toda aquele período terapêutico de uma maneira hipócrita, né? Se contentando em salvar as aparências, né? Ou seja, segue todos os procedimentos, faz tudo certinho ali, procura não, né? Acompanhar a coisa, mas não basta isso, né? Você tem que ter internamente uma adesão pessoal àquelas propostas que estão sendo feitas, né? Se diz que tem um momento de oração, tem um momento de partilha, tem um momento de fazer um sacrifício, fazer um trabalho e tal, e a pessoa faz só para fazer, porque tem que fazer, porque tá na agenda, não vai ter o efeito, né, transformador que eles precisam, né? Então era disso que a gente falava, né? Aplicando bem concretamente a situação deles, que eles não sejam superficiais e não façam as coisas de fachada, né? As propostas, né, do programa, a Fazenda tem uma programação para eles, mas eles têm que abraçar de coração. Então essa é a primeira parte do capítulo 6 de Mateus, falando disso, né? E termina justamente o Senhor falando do coração, onde está o seu coração, né? Ou seja, onde é que está aquilo que você valoriza. Se você valoriza só as coisas passageiras, as coisas desse mundo aqui, né? É aqui que está o seu coração. Você tem que valorizar as coisas eternas, as coisas do céu, as coisas onde está Deus, onde é o teu destino, né? Então, valorizar realmente o que tem valor, um valor eterno, né? Não uma coisa que vai acabar, né? Essa vida aqui nossa acaba, né? Às vezes mais cedo, às vezes mais tarde, mas vai acabar, certamente vai acabar, né? E aí o que eu tenho? Quando acaba essa vida aqui, é a continuação dela na eternidade que conta. Então, e lá é onde tem que estar o nosso tesouro e o nosso coração. Tem que botar o coração nessas coisas. Então, isso também falando para eles, porque eles se preocupam muito, né? Com depois, estão ali fazendo aquele momento, né? Vão passar às vezes um ano, a proposta normal é passar um ano ali. Mas desde que chega um pouco depois, já estão começando a se preocupar como é que vai ser depois, e quando eu sair daqui e tal, e eu quero isso, quando eu sair daqui quero aquilo. Cara, você tem que querer o céu, né? Não adianta você querer coisas que vão acabar, né? Então é bem isso que a gente falou com eles também, né? E o Senhor fala nesse evangelho que não se pode amar a Deus e ao dinheiro, né? Se você for atrás de bens materiais, isso vai conflitar com a tua busca dos bens espirituais, né? Não dá para conciliar as duas coisas, priorizar os dois, né? Você tem que priorizar os bens eternos, né? E usar, né? E esse é o convite, essa é a dificuldade, né? É o desafio nosso, usar os bens que passam para atingir os que não passam, né? Eu dizia para eles, não é porque você não vai querer ter dinheiro, né? Eu quero ter dinheiro. Eu dei até o exemplo, que isso dá para eles Bíblias, né? Eu comprei Novo Testamento e Salmos, uma edição que eu achei que estava a um preço bom,
Aí comprei um lote para dar para eles de presente. E para fazer isso eu precisei ter dinheiro. Né? Não é que eu não queira ter dinheiro, eu quero ter dinheiro. Mas vou usar o dinheiro para semear coisas eternas. Né? Usar o dinheiro para um propósito eterno. Então todos os bens são dados para a gente usar com um propósito eterno para garantir coisas lá no céu. Então eu quero que eles estejam no céu. Então vou usar todos os recursos que eu puder, que eu tivesse, se eu tivesse mais recursos para ajudá-los a ir para o céu. É isso que eu quero fazer. Né? Então e não o contrário, né? Que eu dizia para eles, e eles reconhecem, eles mesmos já falaram, né? Que às vezes o que você está rezando para quê? Né? O que você está querendo? Né? E aí é um bem passageiro. Volta e meia né? Uma coisa que vai acabar. Né? E até essa questão, coisas boas, né? Mas limitadas no efêmero, no passageiro. Né? Então eu quero a felicidade para minha família. Sei, mas qual é a felicidade verdadeira da sua família? É que eles encontrem ao Senhor, que eles encontrem a Deus, o Deus de toda alegria, que vai derramar, né, nessa família as suas bênçãos, as suas graças, que vai ir transformando essa família em filhos de Deus, que vão herdar o céu. Essa é a felicidade. Né? Tem que pedir a felicidade da família, sim, mas nessa perspectiva, né, do que Deus quer dar para eles, para essa família. Né? Então, é bem concreto isso de não querer usar Deus para atingir os nossos planos particulares, nossos desejos particulares. Né? Aí é Deus, querer botar Deus a serviço do nosso culto ao dinheiro, né? Do nosso amor ao dinheiro, amor às coisas materiais passageiras. Né? E aí eu peço a Deus que me ajude a me dedicar cada vez mais e ser bem sucedido nas coisas materiais passageiras. Né? Então, o que eu estou valorizando, onde está meu coração, é o dinheiro. Eu estou usando Deus para ter dinheiro. E não é isso. Eu tenho que usar o dinheiro para ter Deus. Falava disso com eles. Né? Foi interessante, eles entendem, eles reagem, eles concordam, eles dão exemplos de como eles têm muitas vezes caído nesse engano, e todos nós caímos, né? Não é só eles. Se a gente não vigiar, a gente vai estar fazendo isso, né? Querendo colocar Deus a nosso serviço, ao serviço dos nossos planos, né? E não nós a serviço de Deus, do propósito de Deus. Isso continua na parte mais para o fim do capítulo 6, onde o Senhor vai falar de viver da providência. Olhar os lírios dos campos, os passarinhos, né? Como é que Deus cuida de tudo isso. Para você não se preocupar com essas coisas. Se Deus cuida assim do passarinho, da flor, como é que não vai cuidar dos seus filhos? Né? O Pai sabe que cada um precisa e vai providenciar, e sempre providencia, se a pessoa se entregou a Ele e deixa Ele cuidar. Então é muito bonito esse discurso de Jesus sobre a providência do Pai e a necessidade de você não se preocupar com essas coisas de uma forma demasiada. Né? Deixar Deus, confiar em Deus. E como ele termina, a cada dia basta o seu cuidado. Né? O dia de amanhã está entregue a Deus. Vou fazer o que me cabe fazer hoje. Né? Não é sem luta, né, que a gente obtém as coisas. Né? Fazer mais nada. Não, a luta é nossa. Né? A gente é que tem que lutar. Mas com a graça de Deus. Sabendo que a vitória vem de Deus. Vendo que Deus vai fazer por nós. Aí seremos vitoriosos em tudo que tivermos que enfrentar, né? Que são aqueles enfrentamentos que Deus quer nos dar vitória sobre aquelas coisas, quer nos fazer superar aquelas coisas, né? Elas vêm a nós como um desafio para Deus assim se mostrar ao nosso favor e mostrar como podemos superar e como realmente superamos qualquer dificuldade, né? Se estamos com Deus, temos tudo. Mais uma reflexão lá do que aconteceu na fazenda, né? Um beijo, fica com Deus. Tchau.